As 10 criaturas assustadoras que podem existir. Nossas lendas e histórias estão cheias de criptas misteriosas e bestas terríveis, algumas das quais realmente existiram. Mas na maioria das vezes, essas histórias de criaturas assustadoras são apenas isso: histórias. Seres imaginários concebidos para agradar a uma história. No entanto, nem todos os monstros rebuscados são piadas e há muitas evidências de que eles vagam entre nós. Aqui estão as 10 criaturas mais assustadoras. 10 Dobhar-chú. Dobhar-chú, monstro do lago da Irlanda. O Dobhar-chú é um terrível criptídeo da Irlanda. Também chamado de cão de água ou lontra verdadeira, é um híbrido meio cão e meio peixe, mas é 5 vezes maior que uma lontra típica. Ele pode nadar e também correr em terra, presumivelmente tão rápido quanto um cavalo de corrida. O Dobhar-chú caça em grupos ou em pares e perseguirá sua presa através da água até a terra. O Dobhar-chú é notoriamente agressivo com humanos e cães e irá matá-los e devorá-los. A lenda popular de sua agressão contra humanos envolve um marido e uma esposa do século XVII. Grace McLaughlin estava lavando roupa em Glenadlow quando o marido a ouviu gritar. Quando ele chegou, era tarde demais. Dobhar-chú estava em cima de seu corpo mutilado. Ele apunhalou a criatura no coração. Ao morrer, soltou um silvo que alertou seu companheiro. O segundo Dobhar-chú perseguiu seu marido e o matou também. Habitando nos lagos e rios de água doce da Irlanda, testemunhas o viram ao longo dos séculos. Embora as pessoas agora acreditem que está extinto, existe a possibilidade de que ainda vivam na ilha. 9. Manlambo. As 10 criaturas mitológicas mais assustadoras da África do Sul. C. Criptídeos subaquáticos e criaturas assustadoras não podem ser assustadoras o suficiente. Manlambo fará você cobrir o rosto sempre que pular na água. O manlambo é um animal semelhante a um réptil entre 6 e 7 metros de comprimento, que tem suas origens na mitologia sul-africana e Zulu. Algumas testemunhas a descrevem como uma cobra bioluminescente gigante, enquanto outras fazem dela um cruzamento entre uma cobra, um crocodilo e um cavalo de 4 patas agachado. O manlambo atacará suas presas, incluindo humanos, e os arrastará para o fundo do rio Mzimhlava na África. Uma vez afogado, ele comerá os rostos de suas vítimas, rachando seus crânios e devorando seus cérebros. O manlambo foi descoberto por moradores que viveram há muito tempo perto do rio Mzimhlava. No entanto, a polícia negou os avistamentos e relacionou as mortes a afogamentos causados pelo aumento do rio durante a forte estação de chuvas. Eles explicam que a desfiguração do rosto da vítima foi causada apenas por caranguejos, que com o tempo comeram a carne do corpo. Mesmo assim, os moradores afirmam que manlambo existe. 8. Mulheres servos. A mulher servos. Adicione mulheres servos à sua lista de femme fatales. Para as tribos das planícies centrais da América do Norte e os nativos americanos das florestas, as mulheres veado são principalmente um espírito benigno. Eles geralmente parecem um sinal de fertilidade para as mulheres, como humanos, servos ou uma mistura dos dois. De vez em quando, eles apareciam para homens promíscuos e adúlteros, seduzindo-os e, em seguida, levando-os à morte ou ao amor eterno. Essas veados fêmeas aparecem como mulheres jovens, mas têm cascos em vez de pés e olhos de veado. Eles atraem homens para eles e os pisoteiam até a morte. Alguns dizem que as mulheres veados são mulheres que foram transformadas após serem estupradas ou que foram trazidas de volta à vida por um espírito original das mulheres veados. Independentemente das origens da mulher veado, há avistamentos documentados por um número incrivelmente grande de tribos nativas americanas. 7. Chupacabras. Um mistério moderno. Não há nada como a clássica história dessa criatura reptiliana sugando sangue e caçando rebanhos. Visto pela primeira vez em Porto Rico em 1995, o chupacabra, ou sugador de cabra, ataca o gado e suga seu sangue. É do tamanho de um pequeno urso e tem uma série de protuberâncias espinhosas nas costas. Ele se levanta e pula como um canguru e tem pele de couro cinza esverdeada. Uma variação mais normal da criatura se parece com um cachorro selvagem.
Todas as vítimas com sangue drenado têm 2 ou 3 ferimentos de punção no peito ou pescoço. Desde o primeiro avistamento, as pessoas também relataram tê-lo visto no Maine, norte do México, Rússia e Chile. Especialistas em vida selvagem e biólogos negam a existência do chupacabra. Em vez disso, eles afirmam que o que as testemunhas estão realmente vendo é sarna com cães mexicanos sem pelos. No entanto, há uma boa chance de que exista um chupacabra, mas não de uma forma estranha. As imagens mostram um cão estranho com uma cabeça particularmente grande, que se acredita ser um chupacabra, correndo por uma estrada de terra. Em 2010, um chupacabra foi morto pelo controle de animais, que revelou ser um híbrido de um cão-coiote com sarna e parasitas. O que a testemunha viu em 1995, no entanto, certamente não foi um cachorro sem pelo. Foi um pesadelo. 6. Black Stickman do tipo quadrinhos. Sem Slenderman e sem fantasma. São os Black Stickman. Os Black Stickman são personagens esguios e bidimensionais. Eles são excepcionalmente grandes, às vezes eletrificados e não projetam sombras. Black Stickman é um fenômeno relativamente jovem, e muitos avistamentos são rumores confirmados. No entanto, um criptozoologista chamado Mark Wolfgang Miller descobriu 6 em Beaufort, Wyoming. Ele tentou fotografar um palito de dente de 3,5 metros, mas a criatura não está claramente visível na foto. 5. Fresno Night Trencher é um bípede branco com um torso extremamente pequeno, cabeça redonda e sem braços. A maior parte do seu corpo são as pernas. As pessoas pensaram que Fresno Night Traveler é uma lenda indiana, mas isso não é verdade, o que significa que podemos descrever melhor essa criatura como algum tipo de alienígena. Visto pela primeira vez em Fresno, Califórnia, com uma câmera de segurança doméstica, ele foi visto apenas novamente, no Parque Nacional de Yosemite. 4. Snallygaster. As origens de Snallygaster. Demônio ou mutante? Ou ambos? Fallout 76 Lore. O nome pode ser engraçado, mas a criatura é tudo menos boba. Baseado na superstição germânica e detectado por residentes do condado de Frederick, Maryland, o Snallygaster é uma criatura meio reptiliana, meio pássaro semelhante a um dragão com dentes afiados. As primeiras histórias de Snallygaster às vezes dão a ele características carnudas e vampíricas. Em 1909, a lenda se tornou realidade. Depois que os encontros com a besta começaram a aparecer nos jornais, a criatura apareceu em todos os lugares de New Jersey a Ohio. Testemunhas relataram que o Snallygaster tinha um olho no centro da testa. No mesmo ano, uma terrível história de um homem sequestrado pelo Snallygaster e sem sangue drenado chamou a atenção do Smithsonian Institution. O instituto vai premiar quem produzir a pele do animal. Mas a história era tão terrível que o presidente Theodore Roosevelt chegou a considerar adiar sua viagem para caçá-lo. O último relatório Snallygaster vem do condado de Washington, Maryland. Aparentemente, a besta foi vencida pela fumaça do luar e silenciosamente caiu do céu. Os promotores logo destruíram o tanque e o corpo do Snallygaster. Ninguém o viu desde então. 3. O monstro Mogolon. Pé Grande do Arizona. Em 1903, no Grand Canyon, Eve Stevens encontrou uma criatura humanoide coberta de cabelos grisalhos e uma barba que chegava aos joelhos. Ele tinha garras de 5 centímetros de comprimento e bebia o sangue de 2 pumas. Quase 40 anos depois, o criptozoologista Don Davis encontrou o mesmo ser humanoide durante uma viagem de escoteiros. O enorme animal tinha olhos profundos e inexpressivos. Este é um monstro Mogolon. Ele caminha com passadas extraordinariamente longas, pode imitar sons de animais e tem um grito terrível. As pessoas ainda veem um monstro Mogolon, incluindo várias pessoas da reserva indígena Forte Apache. Biólogos questionam sua existência, apesar das gravações de filmes e amostras orgânicas. 2. Homem louva-a-Deus. Aqui está uma criatura assustadora que não é apenas assustadora, mas também tímida. O louva-a-Deus é uma criatura parecida com um inseto de 2,10 metros de altura que se parece mais com um louva-a-Deus. Definitivamente, não é uma criatura para entomofóbicos.
Ambos os relatórios de sua reunião afirmam que ele estava atravessando o rio Musconetcong em Nova Jersey. Isso é muito diferente do louva-a-Deus que conhecemos. O louva-a-Deus não passa seu tempo perto da água. Entre a localização da criatura e o fato de que a atmosfera da Terra não pode desenvolver um inseto tão grande, leva as pessoas a acreditarem que o louva-a-Deus é um animal aquático. Ou pode ser um alienígena. Seja o que for, se você mesmo encontrar, não terá que se preocupar com a aderência. Todos os relatórios afirmam que ele foge quando você chegar muito perto. Mothman, o famoso monstro alado da América. Em uma noite fria de outono em 1965, o infame Mothman visitou o Point Pleasant, West Virginia. Enquanto se preparavam para um funeral, 5 homens viram algo voar para fora das árvores. O que viram não foi um pássaro, mas um humanoide terrível. Mothman não se parece com uma mariposa. Tem aproximadamente 7 de altura e envergadura de 10 a 15 de comprimento. Ele tem 2 olhos vermelhos brilhantes no centro do peito e se move como um pinguim quando dobra as asas. Aqueles que olham em seus olhos ou veem seu rosto relatam uma sensação de pavor, sofrimento psicológico e maldade avassaladora. Alguns acreditam que Mothman alerta as pessoas sobre desastres iminentes. Outros pensam que é um anjo, um demônio ou o resultado de uma maldição. Embora as pessoas tenham visto o Mothman regularmente desde 1965, ainda é considerado uma lenda, ou a identidade equivocada de um guindaste cinza. E essas são 10 criaturas aterrorizantes que podem existir. Se você tiver sorte ou azar suficiente para encontrar uma dessas criaturas, certifique-se de tirar uma foto. Você terá que provar que não é uma fraude.